dicas de escrita e literação, tudo que você precisa para começar a escrever. E hoje nós vamos falar de estruturação. Estruturação. Normalmente eu ia falar mais de mercado, de como o mercado influencia no livro, mas vamos lá. Acho que aprender um pouco de estruturação é mais importante. Eu digo um pouco porque realmente você vai precisar saber um pouco mais, esse é só um começo de aprendizado, né? Normalmente, toda história tem que ter um começo, um meio e um fim, né? E eu digo isso, assim, até porque que eu estou falando isso, porque eu recentemente li um livro de uma autora até best-seller, que o livro era uma enrolação até 2/3 do livro e tudo acontecendo no final do livro. E você fala, aí você pergunta, mas como é que vendeu? Vendeu porque ela já era uma best-seller. Me pergunta por quê, entendeu? Na tarde a gente não deixava isso acontecer, mas tudo bem, né? De qualquer maneira. Então, de novo, basicamente existem dois tipos de estruturação. A estruturação do teatro grego e a estruturação da jornada do herói. Que, como eu comentei no meu vídeo anterior, você pode usar as duas sem problema nenhum ao mesmo tempo. Por quê? A estrutura do teatro grego ela é típica: apresentação, desenvolvimento de história, conclusão, né? E se a gente for ver, na verdade isso não é muito diferente do que a sua professora contava para você, falava para você como fazer uma redação para passar no vestibular. Apresentação do tema, desenvolvimento do mesmo, conclusão. A mesma coisa serve tanto para um livro de não ficção como para um livro de ficção. Agora, a jornada do herói, como é que ela funciona? Ela funciona, você tem, o herói está no mundo comum, né? Ele tem o recesso chamado da aventura e vai para outro mundo, né? Quando ele vai para outro mundo, de novo, é a mesma coisa, essa mudança de paradigma é a primeira reviravolta, que é a mesma reviravolta que você vai ter entre o começo e o meio da história no teatro grego. E a segunda reviravolta é quando ele recebe, assim, ou consegue ganhar o elixir e volta para o mundo comum. Então você tem um mundo comum, um outro mundo, um mundo comum de novo, né? Então, e entre esses dois pontos, as duas grandes reviravoltas na história. A mesma coisa no teatro grego, que você tem a apresentação, a reviravolta, a história, a reviravolta, a conclusão da história, né? Então você pode usar os dois, inclusive ao mesmo tempo, né? Porque são semelhantes. E como eu já comentei como eu comentei já em várias palestras, você tem que o fato de existirem essas duas grandes reviravoltas dividindo a história em três não quer dizer que você não tenha outras reviravoltas na história, mas você tem que ter essas grandes reviravoltas, porque senão você vai ter exatamente isso, um livro que está enrola faz uma enorme apresentação e apresenta todo a personagem, depois o mundo, e aí quando você vai ver tem enrolação de 150, 200 páginas para chegar nas últimas 30, 40, 50 páginas, ter toda a ação que teria que estar dividida em 3 partes de história, né? Então, assim, aprenda estruturação, entenda que é necessário para não acontecer com você o que vai acontecer com isso, porque também não adianta você ser, o fato de você ser um autor internacional, um autor renomado, um autor best-seller, se você, quando alguém chegar para você fazer a resenha do seu livro, falar que o seu livro é uma grande enrolação, que é ruim, que é isso, que também vai queimar seu filme. E é isso. E como sempre, se você gostou do vídeo, curte, compartilha com quem possa interessar e se inscreve no canal para ficar sabendo sempre que a gente postar um vídeo novo.